Bom, hoje eu estou aqui participando, né, de talvez uma dupla função, ou vou assumir só uma, né, porque eu também sou um dos apresentadores do curso. Então, eu queria sugerir que a gente se apresentasse. Então, Gislene, se você puder falar um pouco da sua atuação na divulgação científica na Unifesp. Claro. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a professora Gislene Torrente Vilara e eu sou professora aqui do campus Baixada Santista, no Instituto do Mar. A minha formação de graduação em Ciências Biológicas, depois eu fiz mestrado e doutorado na área de Ecologia de Peixes. E aí, durante os últimos anos, da minha atuação aqui num curso interdisciplinar, eu acabei tendo a oportunidade de ajudar a criar e conduzir a coordenação do podcast Com Quantos Paus Faz Uma Canoa, né? Que era um desejo na época do Luiz, nosso aluno, que me escolheu, né? Que fui sorteada, fui a sortuda ter sido escolhida por ele para ajudar a percorrer, né, esse caminho que não tem sido fácil, mas que tem sido muito gratificante, né? Que é a atuação no podcast. Acho que é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida que vocês queiram perguntar, eu fico aqui à disposição. Obrigada, André. Obrigada pelo convite, né? Por estar aqui nesse curso tão legal de comunicação científica. Eu que agradeço a participação, fantástica. O material que você produziu para o curso ficou muito bom e tenho certeza que todos os inscritos vão aproveitar. Bom, também me apresentando, né? Então, eu sou professor do curso de licenciatura do campus de Diadema, da área de Química, né? Minha graduação foi em Química e minha pós-graduação foi em Bioquímica, sempre na área de ensino, né? E eu sempre tive um contato muito íntimo com a arte. Então, assim que eu entrei na Unifesp, foi natural que se transformasse alguma coisa na minha linha de pesquisa. E eu comecei a trabalhar com várias expressões artísticas, até que eu foquei em fotografia e vídeo, onde eu fundei o núcleo de fotografia científica. E com o desenvolvimento desse núcleo, foram surgindo, então, algumas propostas de divulgação científica e isso hoje é um braço aí do núcleo muito forte. Ganhou, talvez, algum destaque por conta da websérie Ciência no Cotidiano, né, que é transmitida na TV Unifesp, e outras propostas que foram sendo desenvolvidas. E eu tenho trabalhado muito mais agora com vídeo e fotografia. Com as outras linguagens, eu não tenho me envolvido mais tanto. Já trabalhei com teatro, tal, né, quadrinhos, mas agora fico muito mais nessas duas linhas. Eu acho que é isso. Eu tenho uma formação em cinema também, né, que acabou me dando aí uma certa desenvoltura para a produção de vídeos. E bom, eu vou seguir a mesma linha da Gislene. Se vocês tiverem mais alguma questão aí que vocês queiram, ficam à vontade para perguntar. Eu acho que seria bacana nesse momento também vocês trazerem algumas dúvidas, né, que surgiram ao ver as duas aulas dessa semana. E por meio disso a gente pode traçar aqui, né, um debate um pouquinho mais aprofundado sobre essas questões. Né? Nos dois primeiros encontros síncronos, isso aconteceu de forma mais tímida. Acabamos discutindo mais questões genéricas sobre divulgação científica. E eu acho que esse é um momento importante para a gente poder fazer isso, para a gente ter um feedback do que a gente entregou, né, quem entregou as atividades, e também para aprofundar mais o conteúdo, porque a meia hora que a gente apresenta, né, de encontro assíncrono, eu acho que é muito pouca para a gente poder falar sobre cada uma das temáticas, né, e a gente poder reforçar aqui. E acabei de perceber, então, que o Luiz tem uma relação aí com a Gislene, né, no Quantos Paus Faz Uma Canoa, e talvez você queira comentar alguma coisa também sobre os podcasts, Luiz.
Olá, todo mundo. Eu sou Luiz Forte Rasmussen, sou cientista do mar formado pelo Instituto do Mar da Unifesp, no campus Baixada Santista. E o podcast está presente na minha vida desde 2017. Foi quando eu comecei a consumir o maior podcast da época, que era o Nerdcast, que fala sobre conteúdos diversos, mas principalmente sobre cultura pop. E aí, em 2019, eu estava enfrentando uma dificuldade em saber como é que ia ser meu futuro, e aí encontrei com a professora Gislene, e aí ela me incentivou a procurar o que eu gostava, qualquer coisa que fosse, para a gente poder ver o que podia relacionar isso com a universidade. E aí eu comecei a pensar sobre o podcast, que era uma coisa que eu consumia bastante. E aí surgiu a ideia de fazer o Com Quantos Passos Faz uma Canoa, que tinha a intenção de ser tanto fazer divulgação científica da ciência produzida no Instituto do Mar, em outros campos da Unifesp, e também trazer notícias, porque a gente passava, no momento da criação do podcast, por aquele dilema que surgiu do papel das universidades públicas na sociedade brasileira. E a gente queria, isso incentivou a gente a fazer a divulgação científica. E eu e outros alunos, a gente tinha dificuldade em saber o que estava acontecendo na universidade. Às vezes a gente ficava sabendo muito em cima da hora, e isso incentivou a gente a fazer esse canal de notícia. E aí a gente escreveu o projeto, eu, a professora Gisilene, um outro aluno, o Raul, que teve que sair depois. E aí ele foi aprovado no final de 2019, mas a gente começou a produzir ele, a lançar os episódios em março de 2020, que foi quando teve a suspensão do calendário acadêmico e o começo da pandemia e de tudo aquilo que aconteceu, né? E aí foi muito legal, porque o podcast, ele possibilitou, e é o momento que a gente teve mais audiência do projeto inteiro, que foi esse começo, a comunicar o que estava acontecendo para os alunos. Os professores, o coordenador do Instituto do Mar, o diretor do Instituto do Mar, eles se engajaram bastante e participaram dos programas, e foi um meio de comunicação muito efetivo que a gente teve para poder passar para os alunos o que estava acontecendo. E eu sou muito suspeito para falar, né, mas eu acho que a forma, o mais uma das mídias mais democráticas que tem é o podcast, porque ele é muito fácil de acessar, você precisa de um pacote de dados muito, não precisa ser um pacote de dados muito grande para você poder baixar, e ouvir ele aonde você quiser. Então, eu consumo hoje em dia muita divulgação científica por vários podcasts e estou pensando em seguir carreira com isso. Pô, que legal. Eu apoio. Pessoal, o podcast está bombando, né? Para usar Sim, um termo popular aí, né? Eu tenho ouvido todo mundo falar de podcast, todo mundo está ouvindo podcast. Enfim, é algo impressionante, né? Principalmente o público mais jovem, cara, é podcast direto, sim. né? E eu não sei como isso começou, Então, assim, como o o podcast podcast, começa, tudo bem, mas como ele... começou a agradar tanto? Não que Então, não tenha elementos para agradar. o que aconteceu é que foi por causa da pandemia mesmo. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma celebridade dos Estados Unidos chamada Joe Rogan. Ele tem um podcast mais famoso do mundo e ele criou o formato que a gente está mais familiarizado hoje, que a galera chama de mesa cast. E aí o Flow trouxe isso, importou isso dos Estados Unidos. E aí, por causa da pandemia, e eles foram ganhando notoriedade, explodiu, eles fizeram sucesso, e aí todo mundo está fazendo podcast hoje em dia. O que é muito bom, porque se todo mundo está fazendo podcast, e se todo mundo está falando de podcast, todo mundo se beneficia. Porque os bons vão aparecendo, vão se refinando e vão ficando. Então, parece muito o que aconteceu com a internet, com os vídeos em 2012, 2013, que foi quando explodiu os youtubers e todo mundo queria ser youtuber, todo mundo está fazendo vídeo de diversos assuntos, e foi o que aconteceu com o podcast atualmente. E aí é engraçado, porque tem uma galera mais das antigas, que é mais purista, que não considera o que é feito como podcast. Porque se a gente for bem fiel à palavra podcast, o podcast ele precisa ser disponibilizado em um feed RSS e você não disponibiliza a gravação em formato de vídeo.
o que é o que acontece? Eles gravam a conversa, a entrevista deles, depois eles disponibilizam como podcast. Mas, na minha opinião, tudo é podcast e a forma com que você conseguir consumir tá valendo. Eu acho também que o fato do podcast fazer tanto sucesso, eu acho que tem uma vertente aí da história da humanidade. A gente sempre gostou de histórias, né, André? Todo mundo gosta de histórias desde pequenininho, né? A gente quer escutar histórias. Histórias sobre coisas que nos chamam a atenção. Pode ser sobre mitologia, pode ser sobre história da humanidade, pode ser sobre uma história da vizinha ou uma desgraça qualquer. A gente sempre está atento a histórias, né? Fofocas, conversas para ver opinião e como as pessoas acabam se comunicando ou interagindo entre si. Então, eu acho que isso também tem essa vertente, sabe, da nossa curiosidade inata por histórias, né? A humanidade, ela viveu de histórias, né? Você vê, a gente tem civilizações que não deixaram nem nada escrito. O conhecimento foi passado verbalmente de geração para geração, não tem escrita, né? Especialmente, acho que aqui os ameríndios, né? Muitos dos ameríndios não tinham escrita. Então, eu acho que tem isso também, sabe? Tem muito disso. A gente acertou aí, fazendo podcast, que é o que chama a atenção de um humano. É interessante também pensar, eu costumo pensar assim, né? Eu acho que vou chamar de invenções, vai, na falta de uma palavra melhor. As grandes invenções já foram todas feitas. Quer dizer, generalizando, né? Claro que não foram todas feitas, mas como é que eu posso me explicar melhor? Aquilo que a gente gosta já foi inventado. Então, por exemplo, a gente gosta de filme, a gente gosta de música, a gente gosta de uma história, isso já foi inventado. O que tem sido muito feito é como que a gente vai transmitir isso. Então, como que eu vou contar uma história, como que eu vou transmitir um filme. E, em certo momento, surge o cinema. Tá? E aí a gente começa a gostar de ir para o cinema. Isso vira um programa, para a gente ir lá ver uma história. O cinema vai se sofisticando. A maneira de contar aquelas histórias vai se sofisticando muito, 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 muito. Mas, assim, no fundo, está contando uma história. O que a gente quer é ouvir uma história. Agora, quando essa história é muito mais bem produzida, elaborada, contada, isso atrai mais pessoas. Aí, esse filme, ele começa a ser transmitido em plataformas. YouTube, com uma outra métrica, né? E a gente começa a gostar disso também. Mas são filmes também. Curta-metragem, longa, média. Aí vem uma pandemia e impede que a gente vá no cinema. Aí os streamers que já existiam começam a ter muito mais força. Disney Plus, Netflix, Amazon, e assim por diante, HBO Max. Eu nem sei mais como que vai ser tudo isso, né? Se vai ter um retrocesso, a gente vai voltar aí para o cinema tão fortemente, ou se as salas de cinema vão perder muita audiência, se os streams vão ganhar muito mais força, não sei se agora a Disney, que investiu muito no Disney Plus, vai ter prejuízo, porque o pessoal vai querer só ver no cinema, sei lá, né? Mas no fundo, a gente está vendo filme. Então, o filme já foi inventado, né? O rádio, assim por diante. E aí eu acho legal, a gente que faz divulgação científica, pensar por esse caminho, para a gente tentar encontrar formas de apresentar a ciência, ou dados produzidos pela ciência, ou discussões científicas, de uma forma que o público se envolva, goste, né, ou esteja habituado ali a literalmente consumir aquele produto. Né? E aí eu acho que aí vem um grande desafio. Então, por exemplo, particularmente na academia, eu acho que nós somos muito bons de conteúdo. Cara, o docente, ele é perfeccionista, ele segue rigorosos métodos. Então, assim, a gente normalmente sabe o que está falando. A gente só fala da nossa especificação, né?
Então, eu vou falar de bioquímica, às vezes não vou nem falar de, sei lá, química analítica, porque eu acabei me especializando em bioquímica. Então, dificilmente você vai ver erros conceituais, concepções alternativas e tal. A gente é muito bom de conteúdo. Mas quando a gente vai pensar do ponto de vista de uma comunicação, e aí você entra com elementos artísticos, não somos tão bons, claro, vamos guardar as exceções, se a gente estiver numa escola de comunicação e artes, os caras são esferas nisso, né? Mas, de uma maneira geral, um bioquímico fazendo filme, que é o meu caso, tá? Não necessariamente é o meu forte, entender de arte, entender de linguagem cinematográfica e tal. E aí, quando eu pego e começo a fazer um filme, normalmente ele tem um conteúdo legal, não tem erros conceituais, mas ele às vezes não é tão interessante, não chama tanta atenção, não prende o público, não tem uma identificação, tudo aquilo que, né, normalmente a gente procura num filme, por exemplo, né? Então, eu vejo que assim, eu acho que é propícia a discussão de como a gente pode juntar esses dois elementos, né? Quando eu comecei a pesquisar teatro na Unifesp, eu fiz uma atividade que me trouxe um dado que eu não esperava, mas foi extremamente esclarecedor. A gente foi lá, produziu lá uma peça de teatro, falando de um conteúdo científico, e aí apresentamos essa peça e fizemos aquela metodologia clássica, né, de fazer um questionário antes da peça, outro depois e tal, para ver se, né, teve algum aprendizado e tal. E também perguntamos, né, da opinião da plateia ali sobre a peça de teatro. E aí a resposta era a seguinte: a peça estava legal, né, a fala estava decoradinha, eles tinham lá um figurino bacana, cenário, tá, mas não foi uma peça assim tão divertida, né, que a gente se envolveu tanto, porque, afinal de contas, a peça falava sobre arte, falava sobre ciência. Aí eu falei, o tiro saiu pela culatra. A tentativa era falar de ciência por meio do teatro para que as pessoas se envolvessem mais com a ciência, trazer para uma linguagem que fosse talvez mais despojada, né? E foi justamente o contrário, eles acabaram se ressentindo daquela peça de alguma forma, achando que não era tão legal, porque justamente o conteúdo era científico, só reforçou que ciência é uma coisa chata. E aí eu comecei a pensar naquele momento, isso foi, sei lá, acho que 2012, comecei a pensar naquele momento, opa, peraí, a gente tem que dar uma atenção também ao aspecto artístico. E eu já tinha uma formação, né? Em 2012 eu já tinha DRT e tal, mas aquele negócio, né? Como é que a gente faz uma peça de teatro na academia normalmente? Pô, pega os alunos que gostam de teatro, junta a galera, um mês levanta a peça e apresenta. A gente não tem infra, né, para poder ficar 6 meses ensaiando, né? A gente não tem grana para contratar ator. Então, a gente faz o que a gente consegue. E aí eu falei, não, peraí, a gente tem que agora dar atenção para isso. E aí eu mudei a proposta. Aí eu peguei um pessoal, montei um projeto de extensão, ficamos 1 ano trabalhando. E depois daquele 1 ano que a gente apresentou uma peça. E o resultado foi bem mais interessante. Eles gostaram mais. E aí, então, eu tive essa validação do que eu estava imaginando pela primeira pesquisa. Cara, a gente tem que dar atenção artística. Então, eu chego nesse ponto, né? Como que a gente, no caso, vou voltar agora para o podcast, né? Como que a gente pode produzir podcasts que, isso de maneira geral, não tô julgando o trabalho que é feito no trabalho de vocês, estou falando que orientação que vocês podem dar para as pessoas que são da academia, que querem produzir podcast, e que a gente tem que dar atenção para esses dois pontos, entendeu? Tanto o conteúdo quanto a parte artística. A gente está passando por esse dilema agora, de tentar entender e fazer os nossos episódios ficarem cada vez mais interessantes. Mas eu acho que o principal é você ter em mente quem é o seu público. Com quem você quer falar? Porque muitas vezes você tenta falar com todo mundo, você acaba não falando com ninguém. E aí, se você tem o seu público-alvo, você consegue fazer a sua linguagem. E é a partir da linguagem que você vai alcançar essas pessoas. Mas, sem sombra de dúvidas, o mais necessário é o que a professora falou, é contar uma história. É você montar o programa de tal forma que ele seja instigante, que ele tenha um plot twist, que ele tenha um storytelling, que ele tenha você conte uma história. E
você tem que deixar dinâmico de uma forma o podcast, porque a pessoa ela está ouvindo o seu conteúdo. E ela não tem outro estímulo a não ser o som. Então, o som ele tem que ser sofisticado, tem que ser de qualidade e um entretenimento também. Então, é o que eu tenho feito com o Canoa agora. Eu tenho tentado conciliar uma trilha sonora, umas músicas que passam o sentimento daquilo que está sendo falado, para que a pessoa ela se envolva tanto com o conteúdo e a parte artística, que é o que você falou. Então, acho que são, na minha opinião e na minha experiência, são esses pontos. O principal de tudo para você começar é saber com quem você quer falar. Porque se você for falar com pessoas de dentro da academia, de outros cursos, você tem uma linguagem. Se você quer falar com as pessoas que estão saindo do ensino médio e fazendo o Enem, escolhendo uma carreira na universidade, é outra linguagem. Se você vai fazer linguagem para criança, é outra. Então, acho que é isso. O que você me disse, Gislene? Eu acho que, além disso que você falou, Luiz, da gente saber quem vai ser o público-alvo, eu acho que se você pegar, por exemplo, vamos supor que você escolheu um público-alvo, tá? Adolescente, ou adulto, criança, não importa. Como trazer a arte para dentro desse podcast, para levar algo que de fato prenda a atenção do público-alvo, né? Nesse sentido, eu penso assim, os podcasts, no geral, eles ficam contando uma história. Eu não sei qual seria a definição correta que eu deveria usar, mas uma história que é unilateral. O que eu quero dizer com isso? É uma cena constante. Então, assim, você começa a conversar com o seu ouvinte e contando uma história linear, tá? A gente precisa produzir podcast da mesma forma que a gente produz os nossos pensamentos. Por exemplo, vocês estão aqui agora comigo, eu duvido que ninguém aqui está pelo menos com 2 ou 3 pensamentos diferentes nesse momento. Você está aqui prestando atenção, mas não sei, você está pensando na chaleira que está lá no fogão, você está pensando que amanhã você vai acordar e vai ter que fazer um negócio. Então, na nossa cabeça não tem uma cena, tem várias cenas. Essa daqui é a cena principal, mas tem várias cenas por detrás dela. Quem sacou isso, e que acho que o André pode talvez falar melhor do que eu, porque eu não entendo nada de cinema, mas tem eu acho que foi um poeta russo, se eu não me engano, foi o Gumilev, que ele fez essa sacada escrevendo poesia. É uma das primeiras pessoas que começa a escrever poesia com várias cenas na poesia. Ele é como se fossem os capítulos, como se você estivesse lendo o Grande Sertão Veredas, sei lá. Tem várias cenas. O capítulo 1 começa a ser contado num lugar, o capítulo 2 em outro. Aí tem um determinado capítulo que você puxa o 1 e o 2, então você vai fazendo várias cenas. E essas várias cenas do podcast, raramente elas existem. Raramente elas existem. É como se você tivesse assim, você está escutando, por exemplo, outro dia eu estava escutando o podcast 37 graus. Eles fizeram um sobre o poraquê, que é um peixe elétrico da Amazônia. Eu já estou fazendo aqui propaganda de um podcast que não é nosso. Mas o episódio ficou muito legal, muito legal. Por quê? Porque eles começam falando, então, do poraquê. Então, começa falando do poraquê e, de repente, vem um som misterioso. Zoom, que te leva para a história da floresta, aí bate um tambor, sabe? Aí entra uma cena, alguém gritando por causa do poraquê. Então, assim, você tem várias... É quase como se fosse um filme. Só que você não está vendo. Não tem aquela coisa linear. Sabe? Tem várias histórias. Só que fazer isso no podcast, né, Luiz? Sem você usar um som que não é seu, entendeu? Uma voz que não é sua. 37 graus ele usa tudo que está disponível aí. Ele corta pedaço de filme, é uma loucura. Eu não sei como eles vão lidar com isso no futuro, quando eles ficarem famosos, tiverem que pagar royalties para essa galera, mas eu acho que falta isso no podcast, entendeu? No nosso podcast do Canoa falta isso. Nosso podcast é um podcast quase que invariavelmente linear. Quando a gente tem muitas pessoas, quando você não está numa narrativa, né? Você faz uma entrevista, aí você tem um pouco mais de atuação. Mas a gente não tem essa conversa onde só o Luiz fala e o Luiz traz várias cenas para o podcast que deixa a pessoa completamente imersa
naquilo que ela está escutando. Entendeu? Então, eu acho que isso é um pouco, seria levar um pouco de arte para dentro do podcast. E isso, né, isso já foi colocado previamente à existência do cinema por esse poeta russo aí, né? Ele que foi a primeira sacada escrevendo as várias cenas do livro, que depois foi levada para o cinema. Acho que é algo nessa linha, mas assim, eu estou falando como completa leiga, só com percepção humana e um pouco de cientista que a gente acaba sendo em tudo que a gente faz. Pode falar, Luiz. O movimento que está rolando muito agora, porque o podcast fez muito sucesso, é justamente isso que a professora falou, só que a galera chama de audiobook e podbook também. São 2 formatos que está começando a crescer bastante hoje, impulsionados por alguns podcasts muito famosos, em que você já existia, né, os audiolivros, mas esses audiolivros eles são sonorizados, encenados, criado um ambiente que você entra dentro daquilo ali e você mergulha de cabeça e ele explora toda a percepção que você tem espacial a partir do som. Esse Nerdcast, que é o podcast que eu mais consumo, ele faz isso e ele cria histórias, eles têm uma marca registrada, que é o Nerdcast RPG, que eles gravam uma mesa de RPG de diversos assuntos, e aí depois eles fazem um processo minucioso de sonorização e de criação de narrativa que rivaliza com um vídeo, com um filme, e ele é muito fácil de consumir aquilo ali. E é um caminho que agora as pessoas estão começando a fazer. O Spotify está colocando muito dinheiro nisso. Estão saindo os conteúdos originais do Spotify que são nessa linha. Inclusive, é engraçado como as coisas são cíclicas, né? Antes da televisão, quem fazia você consumir as novelas pelo rádio. E era justamente isso. Existia toda uma arte de sonorizar e passar o que estava acontecendo ali pelo rádio. E aí veio a televisão, a galera falou, o rádio vai acabar. Não acabou, ele mudou o foco. E aí chegou a internet, a TV vai acabar, não vai acabar, vai ter outro foco. E aí tem os vídeos, aí tem o podcast, vai acabar, não sei o quê. Não, agora a gente está pensando em contar histórias de outras formas. E é muito isso que a professora Gisele falou. Os podcasts que eu consumo, que eu mais gosto, eles estão nessa linha também. Em que você se relaciona com aquilo ali de uma forma sentimental, de uma forma artística, que você tem um entretenimento, buscando toda essa forma que você tem de trazer os sentidos da pessoa para aquilo que ela tá sentindo. E é uma coisa que eu gosto muito do cinema. E eu sou tão fiel a ir no cinema mesmo, que é um ambiente que você está isolado, aquela tela gigante, aquele som que vai te englobar e por 2, 3 horas você está imerso naquilo ali e você sabe que tudo que está na tela, ela tem um significado, ela tem um signo, ela está ali porque ela vai contar uma história de um jeito e você está olhando dentro de um espectro que foi delimitado para te passar um sentimento. Então, eu concordo com o que a professora Gisele falou. Eu acho que é necessário você conseguir criar um entretenimento, passar um sentimento e fazer com que a pessoa se envolva com aquilo ali. Porque, aí eu vou falar um pouco da minha experiência própria, não quero generalizar, mas eu já tive dificuldade gigantesca em ler artigos, inclusive de áreas que eu gosto, por causa da escrita, é muito técnico e o jeito que está sendo contado aquilo ali, eu precisava aprender, então eu me forcei porque era necessidade. Mas eu não consumiria aquilo ali para me entreter. Foi porque eu precisava mesmo. E aí os artigos que eu mais gostei de ler, eles têm uma linguagem diferente, eles buscam, a partir daquilo ali, passar uma mensagem do que está escrito ali, mas te instigar a outras coisas e me ajudava a entender melhor e consumir mais esses artigos. Isso foi uma experiência também que eu acho que eu acabei tendo ao longo de toda a minha carreira. Todas as vezes que eu escrevi coisas, até mesmo a minha tese, ela sempre foi, eu não sei se elogiada, acho que sim, mas sempre o comentário foi
Eu gostei muito de ler o seu trabalho, eu gostei muito de ler a sua tese, porque a gente parece que entra dentro daquilo que você fez. Não é uma coisa chata, você conseguiu fazer o negócio ficar gostoso de ler. Então, eu acho que, de certo modo, eu acho que o podcast acabou dando um pouco certo também, porque eu consegui ter essa sensibilidade, né, de como passar. Eu sempre tive muita facilidade com isso. Até quando eu trabalho com peixes e acabo tendo que trabalhar com pesca, por exemplo, eu sempre tive muita facilidade para lidar com os pescadores, né, para conversar com eles, explicar para eles o que a gente estava fazendo, por que a gente estava fazendo aquilo. Então, isso é uma forma de comunicação científica, porque você ir na beira do rio, explicar para o pescador, para ele entender por que você tem que ir lá, pegar aquele peixe, levar para o laboratório, fazer... E ele conseguia entender, eu fazia folders para eles, que eles conseguiam entender o folder e faziam tudo o que precisava, né? Ah, professora, agora eu entendi esses desenhos aqui que a senhora fez, ficaram tudo muito legal. Então, assim, isso também foi uma forma de, né, de comunicar. Talvez algumas pessoas tenham mais facilidade, outras tenham menos, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar isso, a natureza de cada um, né? Para poder se dedicar àquilo que gosta. Por isso eu falei para o Luiz, você escolhe o que você gosta e vai fundo. Porque a tendência é que quando você faz uma coisa que você gosta muito, você se dedica mais, acaba ficando bom, e é porque você tem um dom para aquilo, né? Então, aproveitar esse dom sempre é importante, na minha opinião. Tem um outro ponto que eu acho muito interessante. Nossa, tem várias coisas aqui, mas vou focar nesse só. Tem uma provocação que tem sido feita em alguns ambientes que diz o seguinte: o vídeo é um novo texto, né? Eu poderia falar sobre o áudio, o novo texto também, enfim. Se a gente for pensar na história da humanidade, né, a origem da escrita, né, instrumento de comunicação e tal, a gente se organizou em volta do texto. O texto ele tem muita autoridade, né? Tem muito prestígio. O texto é muito prestigiado na nossa sociedade. Tanto é que, por exemplo, a gente pega os artigos científicos, as revistas científicas, os periódicos, você tem muitas orientações e muito precisas sobre o texto. Quais são as seções, o que cabe em cada seção, formatação, né? Tem orientações de outros lados também, que não seja só do periódico, né? As orientações dos autores e tal. Quando você chega na imagem, isso é muito rudimentar ainda. Então, você vê que tem orientações, por exemplo, se a imagem é colorida ou preta e branca, resolução 78/300 dpi, né? Se você vai colocar ali os créditos, e às vezes é só isso. Então, parece que assim, qualquer coisa que você colocar lá na imagem, cabe, tá valendo, tá bom, né? E a gente começa a perceber que não é bem assim. Então, trabalhar com o vídeo, trabalhar com a imagem, trabalhar com podcast, trabalhar com áudio é sofisticado. E são formas de se comunicar que estão cada vez mais presentes. Então, quando você manda um áudio para alguém no WhatsApp, às vezes tem verdadeiros podcasts, né? Tem gente que manda áudio de 15 minutos, 20 minutos, né? Mas a gente está se comunicando dessa forma. A gente está se comunicando por vídeo, está se comunicando por áudio, está se comunicando por fotografia até. Pô, a pessoa manda uma foto do Waze e acabou. Que já está dizendo assim, ó, eu vou chegar na tua casa às 8h32. Já manda a foto do Waze ali com o tempo, né, previsão de chegar. É só isso, não tem texto, não tem nada. A gente já está se comunicando assim. Uhum. Então, talvez chegue um ponto que as escolas elas vão continuar dando aula de caligrafia, vão continuar dando aula de interpretação de texto, isso vai ser sempre necessário, mas elas vão ter que começar a introduzir também outros elementos, aula de edição de vídeo, né, aula de gravação de áudio. No vídeo, no cinema, se você tiver problemas do áudio, você perdeu. Eu sempre falo para os alunos, o áudio é extremamente importante e é muito sofisticado você conseguir um bom áudio. Né? E para fazer correções é muito difícil. Então, assim, tenha como seu grande amigo o seu ali, né, operador de áudio, coisas do gênero.
Então, eu acho que isso também é um elemento que vai cada vez mais, né, se sofisticar. A gente, nós professores, a gente de repente teve que começar a dominar o PowerPoint. A gente não usava mais a lousa com tanta frequência, né, as transparências e tal, começamos a dominar o PowerPoint. No primeiro momento, putz, que difícil fazer os slides e tal. Chega num ponto, hoje, se não tiver slide, o camarada às vezes nem entra na sala de aula. Não consigo dar aula se não tiver slide. Já está dominando algumas ferramentas, né? Então, eu creio que talvez isso seja um novo passo aí que a gente está seguindo. Pois não, Gislene? Eu acho, André, que o que acontece, na verdade, é que nós não somos treinados para as imagens. A escola está tirando o lápis de cor da nossa mão com 2 anos de idade. Criança com 3 anos tem que fazer letra. Que para 4 anos tem que estar alfabetizada. O que é isso? O que a gente está fazendo? Entendeu? Então, assim, eu acho que, na verdade, a gente não tem sensibilidade para as imagens, porque a humanidade não está sendo, a educação não está sendo voltada para isso. Senão a gente conseguiria se comunicar. É igual se comunicar pelo silêncio. Algumas pessoas, por exemplo, eu e a minha filha. Minha filha sempre foi de falar muito pouco, é uma menina muito quieta, até hoje. E a gente se comunicava em silêncio. O jeito que ela me olhava, eu sabia o que ela queria dizer. Podia ser água, comida, tristeza, alegria, dúvida, qualquer coisa, bastava um olhar, um jeito de olhar. Então, eu aprendi a ler a imagem. Né? E a gente pode aprender a ler qualquer imagem, mas a gente não está sendo isso, está sendo abandonado. E o que eu vejo também é que tem uma dificuldade muito grande da maior parte das pessoas em aceitar essa mudança na forma de comunicação. Né? Eu sempre falo, as pessoas, a gente não pode deixar da escrita, não pode deixar do livro. Eu gosto do livro, eu gosto de ler, eu gosto da escrita, mas não significa que as próximas gerações vão ter que ser assim, porque senão eu ia ter que gostar de hieróglifo, né? Que ficou lá atrás, né? Ou do português arcaico. Né? E a gente está sofrendo um processo de globalização muito forte. Você vê, os meninos conversam no WhatsApp, assim, eu vejo que as crianças agora de 9, meus sobrinhos e tal, gente, você tem que quase decodificar o que eles querem dizer, né? Você é VC, vocês é VCC. Também gente, é uma loucura. Então, assim, é uma outra linguagem. Aí você pega tudo isso, né? Isso acontece no inglês, provavelmente no chinês, no russo, no português. Então, e a gente, né, se juntando, quebrando fronteiras, então não vai dar mais para a gente manter o paper, né? Aliás, o paper está condenado. Né? Depois eu vou mandar para vocês um vídeo maravilhoso, maravilhoso. Eu não sei se você viu, né, André? Foi uma palestra de um professor da Federal do Rio de Janeiro falando sobre os de impacto e tal. Eu super recomendo que você leia, porque o que está acontecendo hoje, né? Como o Luiz disse, o paper, muitas vezes ele é chato, ele não é interessante para ler e você é obrigado a ler. Só que nós estamos vivendo uma avalanche de paper, uma avalanche. No passado, você pegava um trabalho e lia com todo critério, né, com bastante. Você conseguia até ser quase um referido paper que você estava lendo que já tinha sido publicado. Olha, acho que o cara, né, não fez um negócio legal aqui, podia ter sido feito diferente isso, essa análise não foi muito boa. Hoje você lê o abstract e vê o gráfico, inclusive, muitas revistas transferiram material e métodos lá para o final da revista. Você tem lá a introdução resumida com a pergunta e o gráfico resposta e 4 parágrafos para discutir. Então, por que não fazer um vídeo? Por que não fazer um áudio? Você vai estar comunicando, vai ficar mais fácil, você vai consumir mais rápido esse paper, vai entender o que foi feito e vai. É conhecimento. É importante, é o conhecimento, ele vai construir. Né? Agora, por que a gente tem que escrever, e que escrever em inglês, escrever em francês, sabe? A gente vai acabar criando a gente já está criando uma língua universal. O gráfico é uma linguagem universal. Você pode mostrar um gráfico de um resultado, de um experimento científico para qualquer pessoa no planeta Terra, qualquer um, ela vai entender.
desde que ela consiga compreender o que está escrito no eixo X e no eixo Y, ela vai conseguir entender. E se você quiser, você pode colocar um desenho. Em vez de você escrever lá birds ou aves, tem um passarinho. Pronto, resolveu o problema. Olha a imagem, entendeu? Então, eu acho que a gente não é treinado para isso, André. Não é treinado. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de olhar uma imagem. E acho que cabe a gente, por exemplo, no curso de NCT aqui, que eu ministro com o professor Rodolfo, o Renzo e o Rodrigo Schell. O Rodolfo, a formação dele é em sociologia e ele trabalha com artes. Ele faz exatamente isso que você está falando, né? O foco dele é interpretar a imagem. Ele dá aula com uma imagem. Em cima daquela imagem, ele discute tudo. No máximo 2 ele usa com a gente, para a gente discutir. Então, acho que os meninos só não são treinados para isso. Acho que você está coberto de razão. A gente tem que resgatar. E acho que nesse momento discutir o papel da escrita, o papel do podcast, o papel do vídeo, especialmente na ciência, porque o que está sendo produzido de informação é desumano. É desumano. Não dá para acompanhar nem o da nossa área específica. Não dá mais para acompanhar. Eu já desisti. Eu acho que é isso. A gente nunca vai saber qual foi o melhor paper, quem foi que chegou mais na frente, raras exceções. Só se você publicar aí na Science, na Nature. Aí você tem que ter $5.000, então virou um mercado, né? Comercial, produzir ciência. E talvez o podcast continue sendo aí a coisa mais democrática. Sem contar também, né, que a gente tem que lembrar, nós hoje somos 7 bilhões de pessoas no mundo, né? A maior parte delas, você concorda comigo, que é pobre? Pobre. Ou é pobre ou miserável. Né? Nós estamos ali na beiradeira da pobreza, sim, né? Mas nós não somos elite. Então a gente vai ter que falar para os pobres. A gente tem que falar para eles. Ou então a gente vai ficar conversando só dentro de núcleos específicos, pequenos, elites, né? Elites econômicas, ou elites culturais, né? Pela definição que se tem de cultura, que não é a minha, né? Eu acho que cultura, ela pode estar em qualquer lugar, ela pode estar num bairro, cultura de um bairro, é uma cultura, não é entender de Chopin, Mozart, né? Acho que cultura vai muito além daquilo que as pessoas definem como ser culto ou não. Então, assim, é um papo filosófico. Né? Haja caixa de cerveja. Eu queria aproveitar que a gente está se encaminhando aí para o final do nosso encontro e lançar uma pergunta para vocês. Quais são os caminhos que agora estão seguindo os podcasts, né? Porque eu já dizia isso há algum tempo. Eu percebo que o YouTube, por exemplo, dentro da parte de vídeo, ele viveu algumas fases. Tá? Eu acho que ele está numa terceira fase. A primeira fase foi a constituição da plataforma. Agora existe uma plataforma para você colocar vídeos aí, tem essas ferramentas, tem essa possibilidade, essa facilidade, ele aceita esse tipo de formatos e tal, não sei o quê. Beleza. Veio uma segunda fase. Agora a gente tem que alimentar essa plataforma. Eu acho que isso já foi perfeitamente atendido. Né? O YouTube hoje eu considero um buscador. Eu não acho mais que é uma plataforma de vídeo. A gente procura coisas no YouTube como a gente procura no Google. Então, como que eu faço, sei lá, uma almôndega? Ou então, o que significa nanotecnologia? A gente está buscando no YouTube, porque muitas vezes a gente percebe melhor pelo vídeo, né? A gente tem dificuldades de interpretação de texto e o vídeo facilita isso. A gente tem uma facilidade, às vezes, de manter uma concentração maior no vídeo do que um texto. Então, por vários motivos que já foram relatados em trabalhos, inclusive científicos, a gente sabe, né, desse potencial. E aí vem uma terceira fase. Agora tem muita coisa. É o que você estava falando, eu concordo perfeitamente. Tem muita informação, a gente não consegue mais acompanhar. Impossível. Impossível. Tá? Então, o que está surgindo, ou o que vai surgir com mais força? Alguns YouTubers ou ferramentas que vão fazer essa análise e essa verificação, essa validação, essa curadoria
do que tem ali. Então, eu quero um vídeo sobre nanotecnologia. Tá bom. Quais desses aqui têm erros conceituais? Porque esse é um problemaço. Né? Quando eu submeto um trabalho científico, ele passa por uma avaliação de pares, é super rigoroso e tal. Quando eu subo um vídeo para o YouTube, pode qualquer coisa, vale qualquer coisa ali. Né? Sem querer entrar na complexidade aí das notícias falsas e tal, né? Da manipulação, tudo, mas pode ser uma coisa mais singela do que isso. Pode ser um erro conceitual, pode ser uma aula de química ali, que o camarada fala uma bobagem. E tá lá, e às vezes tem 1 milhão de visualizações, né? Então, eu acho que essas ferramentas e esses youtubers, talvez eles ganhem algum espaço, falando, olha, pessoal, esses canais aqui são mais confiáveis, tal. Já tem iniciativas desse tipo, né? Selos, isso já tá surgindo aí. Não sei se isso é o mais adequado, não sei se isso é o caminho ideal. Estou dizendo que eu percebo um movimento, assim como eu percebi as outras 2 fases do YouTube. Então, o que vocês diriam? Quais são os próximos passos aí da produção de podcast? Para onde vocês acreditam que eles vão caminhar? Né? Quais são os formatos que talvez eles sejam mais consumidos? Eu acho que o próximo passo do podcast vai ser essas produções mais elaboradas, você conta a história e faz com que a pessoa se envolva. Porque e é engraçado porque o podcast, que era uma coisa antes de muito nicho, você tinha podcasts que eles eram famosos, um nicho só, bem pequenininho, e hoje se explodiu e fala-se sobre muita coisa, e tem algumas iniciativas dessas já. Então, eu acho que esse é o caminho, que acho que a gente está passando agora pelo que o YouTube passou na segunda fase, que é abastecer de conteúdo. Hoje, se você pesquisar, você também vai achar podcast sobre tudo. E se você consumir em outras línguas também, você consegue se diversificar ainda mais. Eu acho que esse é um próximo passo, assim, é o que eu vejo que os grandes podcasts, os mais influentes, eles estão fazendo. O que está acontecendo agora é que muita gente está fazendo o MesaCast, que é você ter um grupo de pessoas sentado numa mesa conversando, e aquilo vai ser gravado e disponível em vídeo e depois disponível em áudio. E aí, daqui para frente, daqui uns anos, a gente vai começar a peneirar essas pessoas e ver quem realmente fez sucesso, ver realmente quem tentou, mas não conseguiu. E eu acho que a moeda de troca mais válida quando está produzindo esse conteúdo, e o que vai se sobressair no futuro, é a autenticidade. Às vezes, o conteúdo autêntico, ele supera a qualidade, ele supera o que é verdade ou não, aquele carisma da pessoa. Quando você ouve ela falando e aí você sente aquele autêntico dela, você acaba consumindo. Então, eu acho que esse é o próximo caminho. Os autênticos, as pessoas mais autênticas vão aparecer, esses podcasts mais autênticos, e aí vão se enveredar para esse conteúdo mais sofisticado, essa produção mais sofisticada, porque agrada mais aos ouvidos, assim. Eu, por exemplo, eu não consigo mais ouvir MesaCast, que são 2 pessoas conversando ali sem nenhuma música, sem nada. Eu consumi tanto disso por um tempo que eu enveredei por esse caminho. Eu sei que vocês estão esperando alguma coisa de mim, mas não sei o que dizer. Eu acho que a gente tem que ler Saramago de novo, em Sair da Cegueira, para tentar saber quais são os caminhos que o podcast vai seguir. Eu acho que hoje, se eu pudesse, e se eu encontrasse um aluno que se interessasse pelo assunto, eu orientaria justamente alguém para trabalhar com pessoas cegas, para tentar entender como é a percepção delas sobre o som. Eu acho que o caminho está aí. A gente fazer alguns TCC, talvez um mestrado com isso, né? E tentar entender o que... Porque, assim, as pessoas... Gente, as pessoas cegas, elas são incríveis, né? Eu acho essas pessoas cegas, assim... Eu tenho até medo das pessoas cegas, porque a percepção delas é uma coisa extremamente aguçada. Porque, assim, o que orienta os mamíferos é a visão. Nós somos visualmente orientados para tudo, para tudo. A cor mexe com o nosso sentimento, o formato, a beleza, tudo, né? Não é o som.
Se você tampar o seu ouvido, você vai... É aquilo que eu falei, André, é a imagem, né? A percepção sobre o ambiente. Agora, a pessoa que é cega, ela teve que desenvolver os outros sentidos dela. O olfato, ela é capaz de sentir a sua presença pelo cheiro, pela energia que você vibra quando você passa por uma porta, mesmo que você está longe dela. Né? E qual é a percepção que ela tem sobre o som? Ela escuta muito, né? Escuta longe, ela cheira longe, ela escuta longe. Ela teve que aguçar isso. Então, eu acho que a resposta está nessas pessoas. Não consigo, assim, não consigo nem arranhar uma discussão nesse sentido. Eu acho que a gente não sabe, Luiz. Acho que a gente não sabe. Talvez trabalhar aquilo, né? Trabalhar o som, mas trabalhar como, gente? Como é a nossa... Porque como é a nossa percepção selvagem do som? Né? Não sei. Eu não sei dizer. Eu não sei como trabalhar hoje o podcast. Além das cenas que eu falei para vocês, que eu acho que isso chama muito a nossa atenção. A composição de várias cenas, não fazer um negócio unidirecional, chato, que toca sempre uma musiquinha. Eu queria ter tempo e dinheiro, recurso, André, para poder me dedicar. Eu estou aqui palpitando, mas é difícil, porque a gente faz tanta coisa na universidade, eu não consigo dar conta de me dedicar. Eu já pensei em largar tudo e me dedicar ao podcast, mas eu não consigo, não consegui. Né? Então, é muito trabalho, não consigo parar para fazer isso. Mas se tiver um aluno aí, né, a gente podia orientar. Olha aí, André, com essa história de imagem, com essa história de percepção das pessoas cegas, né? Tem aqui o Lar das Moças Cegas, que é do lado da Unifesp. É nosso vizinho, na outra esquina, assim. Então, fica aí a dica. Talvez a gente ache um caminho a partir de um estudo dessa natureza. Legal. Queria agradecer demais, Gislene, a sua participação, fantástica. Agradecer também a Mariana, o Luiz, o Renato, aí, por estar aqui no nosso encontro síncrono. A gente vai ficar por aqui, damos o nosso horário. Estou tentando cumprir rigorosamente ele, porque eu entendo que todos vocês têm seus compromissos também. E é isso, pessoal. Muito obrigado. A próxima semana é a última semana do curso. Temos aí mais 2 módulos, 2 aulas, na verdade, no último módulo. E então tem mais um pouquinho ainda pela frente aí. Obrigadão, viu? Imagina, foi um prazer, quero agradecer, André. Eu acho que se os meninos tiverem dificuldade, podem procurar eu ou o Luiz, especialmente com essa parte de som. Agora o Luiz está colocando um som em cada fone de ouvido, fazendo umas coisas legais. Ele pode dar umas dicas para vocês aí, que podem ser bem legais para vocês montarem o trabalhinho final de vocês. Acho que vale a pena pedir essa orientação, né, Luiz? Tá? E conte com a gente, André. Qualquer coisa que você precisar, estamos aí. Eu quero agradecer muito a oportunidade, eu gosto muito de falar, então sempre que tem a oportunidade eu fico bem feliz. E é o que eu faço, as palavras da professora Gislene as minhas. Eu tive pouca ajuda na hora de montar o Canoa, e essa pouca ajuda que eu tive significou muito para mim. Então, eu sempre estou disposto a ajudar e, às vezes, até aprender para poder ensinar para alguém. Então, se qualquer pessoa tiver dificuldade, no próprio curso que a gente disponibilizou, eu falo lá, tem o meu e-mail. Então é isso. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Legal. Obrigadão, boa noite. Bom final de semana para vocês aí. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite a todos aí. Boa noite, tchau.